A primeira coisa que precisamos configurar no nosso modelo são os grids. Por quê? Porque aqui nós vamos definir as distâncias em relação a x, y e z dos principais pontos da nossa estrutura. Quando você abre o textil, ele já sugere um grid, que é esse que nós estamos vendo na tela agora. Esse grid possui distâncias em x e em y. Vamos ver que distâncias são essas. Eu vou usar essa ferramenta aqui de cima, que é para medir distâncias. Então vou pegar aqui um ponto entre dois eixos em x. Veja que aqui embaixo eu tenho a distância de 3.000. Vou pegar essa distância em y, distância de 6.000. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 distâncias de 3.000 e 1, 2, 3, 4, 5 distâncias de 6.000. Os grids, eles têm os nomes, né, em X de A, B, C, D, E, e em Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso foi tudo definido, é tudo configurável e nós vamos ver como modificar isso e como criar o grid que você precisa. Para editar o grid, basta que a gente selecione ele e clique duas vezes. Ele abre essa janela de grid, que nós vamos ver aqui que para x eu começo com 0 e depois eu tenho 4 espaços de 3.000, como nós vimos. Para y eu começo também em 0 e depois eu tenho 5 espaços de 6.000, como nós também vimos lá. Os nomes no eixo x são A, B, C, D, E, no y 1, 2, 3, 4, 5, 6. As coordenadas em Z nós vamos ver logo em seguida. Eu quero me concentrar um pouco nas coordenadas de x, y primeiro. Primeira observação, veja que ele está como 0, 4 vezes 3.000. Esse 4 vezes 3.000 é óbvio, mas eu vou mostrar, é a mesma coisa do que eu botar 4 vezes de 3.000 aqui. Se eu mandar modificar, você vai ver que ele vai continuar a mesma coisa, né? Então, o 5 vezes 6.000, a mesma coisa. Essa primeira coordenada 0 aqui está me dizendo que o primeiro eixo de x ele começa em 0 e depois ele vai somando 3.000 4 vezes. Se eu colocar 1.000 aqui, ele vai começar o primeiro eixo com a coordenada x em 1.000, né? Vamos ver isso funcionando. Eu modifico, veja que ele deslocou esse ponto para a direita aqui. Deve ter deslocado o 1.000. Vamos ver. Eu vou mandar investigar esse ponto aqui, ó. Vou clicar aqui nessa ferramenta e vou pegar esse ponto inicial aqui. O que eu estou vendo lá? Que a coordenada é 1.000 em y0, que é o que a gente esperava que fosse. Da mesma forma, se eu mudar no y, botar aqui 1.000 e modificar, ele vai jogar o meu grid 1.000 para cima em y também. Vamos verificar. Vou pedir a coordenada desse primeiro ponto, x 1.000, y 1.000. Exatamente o que a gente tinha previsto. Isso não precisa ser feito dessa forma. Eu também posso manter aqui o 0 original e depois dizer para ele que a minha coordenada inicial é 1.000 em x e 1.000 em y. Modifica, ele ficou a mesma coisa. As duas soluções deram o mesmo resultado. Você vai escolher a que faz mais sentido para você. Vamos falar agora das coordenadas em Z do nosso grid. As coordenadas em Z elas não aparecem aqui no 3D de forma imediata, mas vamos ver como que elas são geradas. A primeira coisa a se notar é que ela tem uma diferença de lançamento em relação aos eixos x, y. Aqui a gente já coloca a ordenada Z final de cada eixo. Então eu tenho a primeira no nível 0, a segunda no nível 6.000, a terceira no nível 8.000 e depois no nível 9.000. Da mesma forma que nos demais eixos eu coloco nomes, como eu coloquei aqui. Então aqui não são ordenadas em Z, eu simplesmente coloquei um nome como mais 0, mais 6.000, mais 8.000 e mais 9.000, porque isso faz sentido na hora que eu for enxergar uma elevação onde tenham essas ordenadas de Y. Vamos ver isso funcionando. Eu tenho aqui a minha vista 3D, eu vou gerar uma vista 2D a partir do eixo 1 que eu tenho aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vista em XZ, aqui, vou selecionar o meu grid 1 aqui, e ele vai abrir uma coordenada, né, no meu XY
XZ com Y igual a 1000. Veja que aqui eu tenho mais 0, o mais 6.000, mais 8 e mais 9, que são os nomes que eu dei para eles. E a distância, se eu for medir daqui até lá em cima, ó, ele vai dar 9.000, que é o que a gente esperava. E foi como eu configurei a minha ordenada do grid para vertical. Se eu pegar uma vista 2D do eixo YZ, por exemplo, igual a gente fez, só para ilustrar, vou pegar aqui. Veja lá, 0, 6.000, 8.000, 9.000, e aqui agora entre os eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ele funciona dessa forma. Nos demais aspectos, ele vai funcionar igual funcionou o XY. Então, a primeira ordenada é 0 ou o valor que eu colocar, e a primeira ordenada aqui da origem também modifica de onde vai começar o meu grid na direção Z. Outras configurações de grid. Eu tenho aqui uma extensão de linha, que é essa extensão que tem aqui para a direita e para cima, tá? Que está como 2.000, vou pôr 1.000 aqui só para vocês sentirem a diferença. O tamanho do texto está como o equivalente a 900 milímetros, né? De uma peça, 900 milímetros é uma tentativa de deixar ele claro. Você vai mudar, eu vou mudar isso aqui para 500 para ficar menor, só para a gente visualizar essas modificações. Vejo que a linha agora se alonga menos e que as letras e as configurações estão menores, né? Vamos ver de novo aqui. Isso aqui se aplicando, ó, ele também vai se aplicar para quando eu for enxergar uma vista na vertical. Ok, agora eu quero lançar as minhas vigas que estão no nível 6.000 e quero trabalhar no 3D. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui no meu grid, vou mudar a minha origem do Z para 6.000, modifico, o meu grid sobe para os 6.000 e agora eu vou trabalhar aqui. Então eu vou lançar a minha viga, ó, vou lançar duas vigas aqui, ó, no nível 6.000, uma aqui e uma aqui. Pronto. Vou voltar ela para o nível 0. Modifico, ela está no nível 0. Vou dar uma olhada na vista vertical aqui, XZ. O que vai acontecer? Eu vou enxergar aqui, ó, aqui está o nível 0 e no nível 6.000 as vigas estão no nível que eu tinha lançado. Então também é uma maneira de você trabalhar com o teu grid na altura que você quer. E você pode criar diversos grids, você não precisa ter um grid só, né? Basta você entrar aqui, criar um novo grid, você vai entrar as coordenadas que você quer, coloca o ponto de origem aonde onde esse grid tem que estar, e você trabalha com um segundo, terceiro, quarto grid da maneira que você quiser. Vamos colocar um exemplo aqui. Digamos que o grid ele comece na coordenada, sei lá, 40.000 e que depois ele tenha lá 3.000, 4.000, 5.000. No Y ele vai começar em 0, depois ele vai ter 6.000, 5.000 e 4.000. Estou chutando qualquer coisa, tá? Aqui ele vai ter só no 0 e no 6.000. Como é que eu vou chamar esses coordenados em X? Eu já tenho até o E, eu vou chamar de F, G, H e I, confunde, vou botar J. E o número eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu vou chamar de, não vai ser, vou chamar 7, 8, 9 e 10. E Z eu vou chamar de mais 0, mais 6.000, igual eu tinha lançado. Tá? Vou dar um OK. Zoom all, olha lá. Então eu tenho essa minha origem, vamos verificar aqui, ó. Essa minha origem como 40.000 e 0, que é como eu esperava, as distâncias entre eixos X e Y, e quando eu for colocar uma vista XZ, que nem eu tinha colocado lá na outra, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar esse primeiro grid e o segundo grid lá em cima. Eu também posso lançar vigas lá no 6.000, ó, vou lançar por aqui. Quando eu voltar para o meu, olha lá, eu tenho essa viga que eu lancei no 6.000 também.
Aprendemos a lançar, editar e criar os grids. Agora nós vamos colocar o primeiro elemento de modelagem, que é a coluna. Esse primeiro elemento ele vai ser importante porque nós vamos repassar a lógica que o programa usa para modelar qualquer peça. Como que funcionam as configurações, como que você deixa informações como default, como que você modifica um módulo ou mais peças ao mesmo tempo, conceitos que depois vão ser utilizados também nas vigas, chapas, parafusos, polivigas e todos os demais elementos. Então é muito importante que agora nas colunas a gente preste atenção nesses conceitos básicos. Aqui em cima no Teixil nós temos os botões que vão permitir você fazer a modelagem de todos os elementos. O primeiro deles são as colunas. Esses elementos você pode clicar neles com o botão direito ou com o botão esquerdo. Se você clicar com o botão esquerdo, ele já vai, veja lá embaixo, ó, definir uma nova coluna, vai pedir para você inserir um ponto, inseriu o ponto, ele desenhou a coluna. Se eu clico esse botão com esse botão de coluna com o botão direito do mouse, ele em vez de criar a coluna, ele abre uma tela de configuração. Nessa tela de configuração, eu vou mexer em todas as propriedades que eu quero para uma nova coluna. Então aqui, ó, vamos analisar os dados que estão aqui. Nós não vamos ver todos os dados agora, mas os mais importantes, e depois nós vamos entrando mais a fundo em outros dados. Então, o nome é coluna, eu posso colocar o que eu quiser, posso pôr coluna, o que eu quiser. Aqui, o perfil que ele vai ser criado como default, tá um W250 por 17.9. Aqui um primeiro conceito bacana, eu vou apagar o ponto 9 aqui, ó. Dei um backspace aqui e ficou W250 por 17. Ele ficou em vermelho o texto. Por quê? Porque não existe um W de 250 por 17. Existe um W 250 por 17.9. A hora que eu digito uma bitola que é aceita, essa bitola fica preta, senão ela fica vermelha. É uma forma de você identificar se você está entrando uma bitola válida. O material é a mesma coisa. Se eu colocar qualquer elemento aqui, ó, X, não existe um material A36X, existe A36. Então, se eu apagar o X, ele vai consertar. Quais são os perfis? Aqui do lado você tem um botão de profile onde nós vamos abrir o catálogo de perfis. Aqui está o catálogo de perfis. Ele já abriu na categoria de perfis em que ele está usando, né, que é um perfil W, mas aqui você vai ver perfis I ou perfil W, tipo CS, CVS, vou mudar qualquer um aqui, ó, W de 150 por 18, aqui do lado direito ele vai mudar as propriedades, eu vou dar um OK, olha lá, mudei. A mesma coisa para os materiais, se eu clicar em material ele vai abrir, né, os tipos de material que tem cadastrado, depois nós vamos aprender a cadastrar novos e etc. Eu posso mudar o material, dou OK, ele muda o material lá. A terceira propriedade importante é a classe. A classe ela é definida por um string, o normal é se usar aqui 2, 3, 4 números, mas você pode usar texto, por exemplo, CL para coluna, não tem problema. Tá? Eu vou voltar para o 2 só para mostrar como que ele está funcionando. Então, quando eu coloco a classe que está aqui, ele do lado direito já vai colocar qual é a cor que está configurada nessa classe. Então a classe 2 é a classe vermelha, a classe 3 ela é verde, a classe 4 ela é azul, esses valores são default. Né? Então digamos que eu queira criar para a coluna um CL, ele vai ficar com cinza aqui inicial, eu vou clicar em cima e vou escolher uma cor para ele. Vou escolher... amarelo não é uma boa porque confunde com um meio laranja aqui, ó. Tá? Então, tá? A parte de acabamento, pintado, galvanizado, etc., você vai colocar o que você quiser ou, né, se não precisa. Essa questão aqui do posicionamento nós vamos ver em seguida. Então, a hora que eu mudo esses parâmetros aqui, se eu quiser que isso seja
de agora em diante o default, ou seja, que seja o padrão para as novas gigas, eu vou clicar aqui em Aplique. Esse botão de Apply que você vai achar em todas as janelas, ele vai colocar as propriedades da janela como default, como padrão de agora em diante. Então eu vou fazer isso, vou fazer aqui, ó, Apply. Então o que aconteceu aqui que eu mudei? Eu mudei o nome, mudei o perfil, mudei o material e mudei a classe com cor e nome. Tá? Então vou dar um OK, vou fechar a janela e agora eu vou clicar com o botão esquerdo para construir uma segunda coluna do lado dessa primeira que nós criamos. Né? Vou escolher um ponto aqui do lado só para a gente ver. A primeira coisa que você percebe é que ela já tem uma cor diferente, porque a gente mudou a classe e a cor. Se eu colocar aqui em cima, o perfil ele vai ler, aqui está escuro, vou mudar o fundo da tela para ficar aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, ele vai me dizer, é um CVS de 150 por 18. Se eu coloco o mouse em cima desse, é um W250 por 17.9, que foi o primeiro que nós criamos. Então agora vamos fazer algumas modificações. Eu quero modificar a viga, eu dou 2 cliques em cima dela. Ele abre uma janela com as propriedades dessa coluna que eu cliquei. Então eu cliquei nessa coluna, ele veio com a bitola W250, material A36. Vou fechar. Vou clicar nessa aqui. Quando eu clico nessa, ele vem com a bitola CVS com material A572. Né? Se eu mudar aqui para categoria, para classe 3, classe 2, ó, modifiquei, ele passa a ficar vermelho porque ele pertence à classe 2 igual a outra. Se eu mudar a cor da classe 2 para uma cor, para um verdinho diferente aqui, ó, o que acontece? Ele vai mudar a cor da classe e isso muda todas as peças que tem a classe 2. Então você não consegue ter a cor para uma peça, você consegue ter a cor para uma classe de peças. Né? Vou voltar para o vermelho aqui. Ok, mudei vermelho. O que eu fiz? Eu mudei a cor da classe 2. Né? O que eu posso fazer? Eu posso modificar essa aqui, ó, vou dar 2 cliques nela. Ela voltou para os perfis que estavam e vou mudar a classe só dessa aqui para CL, modifica. Ó, eu modifiquei uma viga. Agora nós vamos ver um outro conceito bacana. Você vai ver que todas as propriedades elas estão marcadas aqui, ó, com esse checkzinho. Ó. Esse botão aqui de baixo do check, ele sempre vai fazer o seguinte, ele vai ou selecionar tudo ou limpar tudo, ele inverte. Então digamos que aqui em profile esteja ele com ele desligado. A hora que eu fizer um check, ele inverte, ó, só o profile está ligado. Tá? O que acontece aqui? Quando eu dou um modify, que é modificar não uma peça, mas todas que estão selecionadas, ele vai modificar as propriedades que estiverem selecionadas. Então, eu vou selecionar aqui essas duas colunas. Selecionei as duas. Vou mudar esse perfil aqui para um W de 310 por 52. Veja, lá os perfis são CVS e aqui um W250. Eu estou mandando ele mudar as duas que estão para um W310 por 52. Eu vou dar um modify, o que ele vai fazer? Ele modificou as duas. Ele não mudou a classe, ó, as classes continuam diferentes, mas os dois perfis passam a ser um W de 310 por 52. Então é essa dinâmica que você usa aqui em selecionar e desselecionar as peças, as propriedades das peças. Outra característica que é própria das colunas, vamos ver aqui, é os níveis de início e final da coluna. Então aqui ele está como default para começar no nível 0 e terminar no nível 9.000, ou seja, as nossas colunas vão ter 9 metros de comprimento. Então, se eu colocar aqui para ele começar no nível 1.000 e terminar no nível 3.000, por exemplo, vou dar um apply, né? Passa a ser o valor padrão e agora eu vou desenhar uma coluna. Vou pedir um ponto qualquer. O que nós vimos aqui? Ele ficou acima 1.000 do ponto e terminou no 3.000.
que é o que eu esperava. Um outro fator importante é o seguinte: a geração de peças, não só de colunas, ela é sensível ao sistema global que você está usando, ao sistema de eixos que você está usando. Então aqui eu estou com XY de trabalho, plano de trabalho coincidente com o XY global. O ponto de origem zero está igual ao ponto de origem global também. Então o comportamento fica bem previsível. Agora, se eu mudar esse sistema para, por exemplo, aqui XY, vou botar numa coordenada aqui de 500, muda. O que aconteceu aqui? Eu botei o meu zero, eu não inclinei nem tirei, né? Eu só subi 500. Eu vou botar 0 e 3.000, aplico, ok, e agora eu vou criar outra coluna, bem aqui em cima. Ó, ela vai criar o zero, passou a não ser esse zero global aqui, mas ser o zero do meu plano de trabalho, né? Então a criação dos perfis depende de onde está o teu plano de trabalho. Se eu inclinar o plano de trabalho, por exemplo, vou dar uma linha qualquer aqui e vou criar uma nova coluna igual essa aqui. Olha o que aconteceu, ela está girada. Por quê? Porque eu girei o plano de trabalho que eu estou usando. Então ele vai usar esse plano de trabalho como referência. Agora vamos falar sobre alinhamento. Deixa eu consertar aqui o nosso plano de trabalho para o normal. Eu vou construir uma nova coluna, só que eu vou usar uma cantoneira. Vou usar uma cantoneira de 200 por 9,5. Vou aplicar, ok. Vamos escolher um ponto qualquer para a nossa coluna, que é essa cantoneirinha, né? Ó, então, eu criei a coluna. Agora nós vamos ver a questão do posicionamento. A questão do posicionamento, que está nessa área da janela, ela tem um posicionamento vertical, horizontal e de rotação, né? A maneira melhor de você enxergar isso aqui, eu vou mudar até um pouco, vou deixar ela transparente aqui para a gente conseguir visualizar melhor em relação à linha. Veja que eu vou dar um. Veja que o ponto que eu criei, ele está no meio das duas abas, certo? Então, vou voltar para a posição normal. Então, ó, ele está lá dentro. Eu vou, agora, eu tenho 4 tipos de rotação, né? Topo, fronte, lá, topo, opa, que importante, vou aproveitar o meu pequeno erro. Sempre que eu faço um modify, eu modifico aquelas peças que estão selecionadas. Se eu não selecionei a coluna, ele não sabe o que modificar. É esse aviso que ele está dando. Então eu tenho que estar com ela selecionada e daí fazer o modify. Veja que ele girou, né? Esse front é o que já estava, back, ó, girou de novo. Below, girou de novo. Então, com a rotação, eu consigo fazer essa rotação. Eu estou fazendo com uma cantoneira porque ela não é simétrica, né? Um perfil I a gente notaria menos essa rotação. Na parte vertical, ele está no meio, eu posso colocar para baixo ou para cima, lá, ele vai alinhar ou para baixo ou para cima. E na horizontal a mesma coisa, ou no meio, ou esquerda, ou direita. Ó. Com isso você consegue alinhar o perfil através do eixo que você for criar, colocando esse perfil para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo e a rotação dela. A rotação pode até não ser uma das 4 rotações normais, né? 0, 90, 180, 270. Mas você pode colocar um ângulo adicional, digamos aqui, de 15 graus, por exemplo, né? Ó, ele deu uma rodada em 15 graus em relação ao eixo que nós definimos, né? A mesma coisa o vertical. Eu posso botar nesse posicionamento mais ou menos alguma distância em milímetros que eu quero. Digamos que eu queira mais 20 milímetros, né? Então ele anda 20 milímetros para cima. Então esse posicionamento deixa você criar as suas colunas ou as suas vigas
bem posicionadas em relação ao eixo de criação da sua viga. Isso é muito útil para a modelagem.